estamos de volta. Assim como nas demais áreas do conhecimento, a nanotecnologia é de extrema importância para o agronegócio. De forma descomplicada, a gente pode resumir essa tecnologia como inovação que traz processos mais rápidos, eficientes e precisos e que resultam em uma agricultura mais sustentável, auxiliando também o produtor a produzir mais com menos. Hoje o nosso bate-papo é com o professor PhD de Química e cientista da Universidade de Brasília, Marcelo Oliveira Rodrigues. Ele é o inventor da Arbolina, um biofertilizante que foi produzido com a mais avançada nanotecnologia e que traz resultados surpreendentes em lavouras. Acompanhe. Então, gente, recebendo o professor doutor Marcelo Oliveira, é um grande prazer. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, Liana, pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouco como a ciência brasileira pode contribuir com a agricultura, né? Exatamente. Olha, gente, o professor Marcelo é um dos maiores nomes aí da ciência brasileira para falar sobre nanotecnologia, né? Ele é doutor em Química Inorgânica e tem um projeto muito bacana, que é de um biofertilizante foliar natural, que é uma grande revolução aí no mercado agro. Mas eu queria começar, que o senhor começasse, professor, falando, para todo o nosso público, quando a gente fala nanotecnologia, né, a explicação às vezes vem com palavras sobre átomos, mini partículas, mas eu queria que na prática você explicasse para quem está em casa, né, o que é a nanotecnologia. Bom, nanotecnologia é um conceito bem amplo, né? A gente está falando de materiais na escala de nanômetro, né? Ou seja, 1 bilionésimo do metro. É coisa muito pequena. E nessa escala, muitas vezes, esses materiais, por exemplo, carvão, que não tem, por exemplo, uma propriedade luminescente, ou seja, ele não emite luz, na escala do nanômetro ele passa a emitir. Então você manipula o átomo numa escala muito pequena e você consegue tirar propriedades que normalmente você não observa em um objeto no tamanho natural. Então isso aí é algo que é extremamente novo, principalmente na agricultura. A agricultura é considerada a última fronteira para a nanotecnologia. Era, né? Porque nós conseguimos romper uma tecnologia 100% brasileira. Então, imagine uma bola de futebol fosse uma nanopartícula, e uma bola do tamanho convencional seria o tamanho do planeta Terra. É essa escala. Certo. Doutor, na agricultura, né, o senhor já citou aí que enfim, que é bem revolucionário, mas assim, nessa produção, quais são os pontos de maior atuação hoje na nanotecnologia? Então, no mundo, quando se aplica nanotecnologia ao agro, eles estão falando de uso de polímeros, uso de uma série de compostos mais voltados para nanopartículas de óxidos metálicos. O grande problema dessas tecnologias convencionais é que, além do custo, né, tem problemas de questão de toxicidade, questões relacionadas à bioacumulação. E isso causa uma série de restrições do uso dessas tecnologias no agro hoje. Então, na Europa se tem muita restrição. E a gente entrou por um outro viés, que possibilita a gente ter avanços significativos. A gente está vivendo um momento, né, de crise no setor agrícola, por conta aí da questão do acesso aos fertilizantes, né? O Brasil espera a chegada de navios, que foi anunciado essa semana pelo presidente, de navios russos, enfim. Mas esse problema vem desde o ano passado, essa preocupação. E aí, diante dessa crise, né, um projeto que o senhor desenvolve já há alguns anos, né, juntamente com outros cientistas, exatamente poderia ser uma alternativa, né, com aí a criação de um biofertilizante, né, um projeto revolucionário. Daí eu queria que o senhor começasse falando um pouco dessa sua pesquisa, que, salvo engano, começou lá em 2018. Sim, eu poderia falar um pouco sobre essa questão do fertilizante antes de que forma, até chegar na pesquisa? Porque, assim, Liana, existem 3 formas hoje. O Brasil importa 85% do fertilizante e, no Plano Nacional de Fertilizante, fala-se da redução dessa dependência e aumento da eficiência. Existem 3 formas de você aumentar a eficiência do fertilizante. A primeira é embarcando tecnologia nos fertilizantes convencionais para melhorar a eficiência. A nanotecnologia tem um papel-chave nisso. A segunda é a biotecnologia, que hoje vai
provavelmente nos próximos 10, 20 anos vai ocupar 70% do mercado brasileiro, usando como o bioma FOS, por exemplo, da Embrapa, melhorando a questão da absorção do nutriente. E a terceira perspectiva é a planta. Você fazer a planta absorver mais o nutriente. Imagine uma pessoa míope que você coloca um óculos, ela consegue enxergar melhor. E é essa abordagem que a gente faz. Eu trabalho com essa tecnologia desde 2012, quando eu cheguei na Universidade de Brasília, e isso permitiu que a gente avançasse, por exemplo, em tratamentos de doenças negligenciadas. Todo o foco era esse, uma lógica mais farmacêutica. Em 2015, nós mudamos para o agro a partir da parceria com a Embrapa. E aí, sempre olhando a planta como um ponto central. Diferente das outras abordagens, nós olhamos a planta como tentando melhorar o metabolismo dela para fazer com que ela enxergue melhor os nutrientes. Posso te falar de números. Por exemplo, acabei de receber um laudo de um laboratório a respeito do uso da nossa tecnologia em algodão. Nós estamos aumentando 40% a absorção de boro, magnésio 50% de absorção de magnésio, ferro mais ou menos 30% de aumento de absorção. Ou seja, a planta que na condição normal ela absorveria uma certa quantidade, a partir do momento que a gente entra com a tecnologia, ela consegue enxergar melhor os nutrientes e absorver mais. Hoje, Liana, que se fala de chegar a 25%, 30% de redução de dependência, a gente já está vendo na prática alguns produtores. Tá? Tem produtor de Minas, sul de Minas, que já reduziu 25% do fertilizante e continua colhendo com alta produtividade. Ou seja, você melhora a eficiência de uma maneira indireta. É essa a nossa abordagem e por isso que é tão inovadora. Agora vamos falar um pouco desse biofertilizante, né, que é a arbolina. Né? Explique para a gente o que é esse biofertilizante, como ele funciona, né, que é um produto inovador, esses aspectos que tornam ele um produto inovador. Então, Liana, o que diferencia a nossa tecnologia do restante do mundo? Nós olhamos a planta como o alvo nosso é a planta. Então, usamos tudo que a gente aprendeu com farmácia para o quê? Ativar proteínas específicas da planta, por isso que ele se encaixa na lógica de biofertilizante, e fazer com que a planta absorva melhor os nutrientes. A gente abre a boca da planta, essa é a verdade. E com isso eu acelero a fotossíntese, então a gente tem alguns cultivares que chegam a 50% de aumento de fotossíntese. E quanto mais fotossíntese, maior produtividade. Outra coisa que a gente observa mexendo nessas proteínas específicas é a resistência ao estresse hídrico, ou seja, a seca. Então, tem áreas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde produtores tiveram perda total, nós conseguimos recuperar uma área de 70 hectares, o produtor colheu 14 sacos, foi muito pouco, mas a qualidade do grão servia para semente, ou seja, ele conseguiu pagar as contas. Tá? Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de inovação. Tem áreas, por exemplo, em Roraima, com produtor de melancia, que ele saiu de uma produtividade de melancias na faixa ali de 15 quilos para melancias de 20 quilos. Ele, inclusive, ganhou um prêmio de melhor melancia, mais bonita e maior melancia comercial. Né? Então, isso tudo porque a gente ativa a planta a absorver melhor os nutrientes. Então, é uma nanopartícula muito pequena, 3 nanômetros, então ela é absorvida pela folha, à base de carbono. 60% dela é carbono orgânico. Então, isso faz total diferença exatamente fazendo com que a planta enxergue melhor o nutriente. Então, é uma maneira diferente de você melhorar a eficiência. O senhor falou aí da recuperação de pastagens, né, ou de lavouras, perdão. E aí eu queria que você explicasse melhor, né, essa aplicação, esse viés, né, da pesquisa de vocês, né, de também recuperar a lavoura. Você falou também da questão dos macronutrientes, né, de fazer essas correções. E na recuperação de lavouras, como funciona? Eu vou pegar 2 exemplos para você de lavouras perenes. Né? Por exemplo, 3 exemplos, melhor. Café, nós pegamos áreas de café que foram destruídas por conta de geada, conseguimos recuperar. Então, hoje eu tenho alguns produtores na região de Três Corações que têm já a expectativa de colher nesse ano seguinte, em virtude do melhor desenvolvimento foliar da planta. Temos áreas, por exemplo, cacau no sul da Bahia. É clássico a história da vassoura de bruxa, devastou a economia do sul da Bahia, e os cenários são de lavouras degradadas, com mais de 70 anos, sem produção. Hoje, com a entrada do nosso
biofertilizante, nós estamos conseguindo recuperar essas áreas, cacaueiros com 70 anos produzindo na faixa ali de 120 arrobas, debaixo da Mata Atlântica. E outro exemplo que eu recebi recentemente foi a questão das seringueiras. O sul da Bahia tem mais ou menos 30 mil hectares de seringueira, em consórcio com cacau, em sua maioria degradada. Nós entramos com a arbolina junto no corte da seringa, conseguimos aumentar em 4 vezes a produtividade. A aplicação de uma planta paga a aplicação de mais 10. Então, você vê, tem um impacto social enorme dessa tecnologia, porque você está hoje trabalhando com produtores que estão endividados, que estão ameaçados a perder suas terras, e recuperar essas lavouras é extremamente complicado. Então, você entra com a tecnologia, recupera a lavoura e você recupera a economia local. Você gera dignidade, emprego e renda. Eu acho que esse é o ponto. Acho que é um ponto-chave da tecnologia. E na lavoura de grãos, quais são os resultados? Assim, quais são os grãos que vocês já atuaram com esse biofertilizante? Então, já atuamos do trigo a feijão mongu, por exemplo. A gente tem áreas de feijão mongu no Tocantins com aumentos significativos de produtividade. Ainda estão em casa de vegetação. Mas vamos falar de soja. Produtores referências, como, por exemplo, a Ângela Meirelles, que é esposa do Dr. Fábio Meirelles, que é presidente da ProSoja Minas, saímos de áreas de 80 sacos para 94 sacos. Tá? Áreas com alta fertilidade, solo equilibrado, biota equilibrada, nós conseguimos dar esse salto de produtividade. Milho na Lagoa da Confusão é um exemplo. Eu não lembro agora o nome do produtor. Uma área acho que de 20 hectares, com uma área teste. Saímos de 132 sacas para 151 sacas. Milho verão. Milho inverno, ano passado, áreas fazendas Morro do Peão, aqui em Pires do Rio, os vizinhos não colheram, ela colheu 95 sacos. Então, porque a gente conseguiu segurar o estresse hídrico e aí conseguiu ter essa produção. Eu estou com outras áreas novas e a gente já consegue ver visualmente a diferença das lavouras tratadas e não tratadas. Então, quando a gente mexe na biologia da planta, você muda os parâmetros com relação à produtividade. Para tornar a arbolina viável, vocês fizeram uma espécie de PPP, não é isso? Com o NB, né? Embrapa, além de uma empresa, né, que vocês criaram. Já está disponível no mercado esse produto? Sim, ele está disponível no mercado. No momento que a gente viu que tinha um potencial enorme de revolucionar a agricultura, não só do Brasil, mas uma agricultura global, a gente tentou aproximação com o setor privado, mas como era muito novo, muita novidade, isso gerou uma certa desconfiança. Normal, isso é perfeitamente normal, toda inovação causa isso, mas a partir do momento que nós decidimos colocar no mercado, a Embrapa teve um papel muito importante, a UNB outro papel fundamental para a gente conseguir consolidar essa tecnologia no mercado. Hoje, por exemplo, a gente tem sido procurado por empresas internacionais e fundos internacionais. Tivemos convite, inclusive, de sair do Brasil, levar essa tecnologia para outro país, países de primeiro mundo, e colocar a bandeirinha deles como se fosse fabricado lá. Quando a gente fala de sustentabilidade em relação a esse biofertilizante? Tem coisas interessantes, por exemplo, dia 16 de maio estarei em Manaus para assinatura de um contrato, um convênio, Criotech, Shell e INPA. A gente vai entrar agora fazendo toda a parte de recuperações de área degradada com floresta nativa, árvores de interesse econômico, tanto para madeira quanto para extrativismo. Então, a gente está fazendo esse convênio com a Shell, isso é algo que deixa a gente com muito orgulho, e a gente tem discutido possibilidades de reflorestamento na área de floresta atlântica e, acima de tudo, acho que uma coisa importante, dar viabilidade a culturas que são cultivadas debaixo da floresta, como o cacau. Então, hoje a cabruca ela é viável economicamente. Então, lavouras com mais de 70 anos, a gente está conseguindo dar produtividade e torná-la viável, conservando toda a biodiversidade. Além de outros aspectos, sabe, Liana? Questões de aproveitamento melhor de insumos, a eficiência de alguns pesticidas é aumentada, por exemplo, com o uso da arbolina, por Senana ajudar a carrear melhor. Então, a gente tem vários estudos hoje, junto com a Embrapa, junto com a UNB e com outras universidades parceiras, mostrando que essa tecnologia ela tem, na verdade, vários braços que podem contribuir cada vez mais com a sustentabilidade. Então, tem produtores, por exemplo, que eu não recomendo.
mas tem produtores que já reduziram 30% o fungicida. Tem uma economia no bolso e menos resíduos nos grãos. Eles conseguiram monitorar, eu conversando com ele, foi engraçado, eu falei, olha, eu não recomendo. Ele falou, Marcelo, eu sou agrônomo, eu estou monitorando a minha lavoura. Então, se tiver problema, não tenho pudor nenhum de aplicar de novo, mas já consegui reduzir 30%. Então, isso a longo prazo é interessante. Outro detalhe, Liana, só para não estender muito, nós estamos discutindo hoje possibilidades de biofortificação de grãos, arroz. É uma parceria que a gente está iniciando com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parceiros, professores universitários, para enriquecer o grão de arroz com ferro e zinco, com o objetivo claro de melhorar a questão redução de desnutrição, né? Então, isso tem um impacto direto na saúde pública. Então, é uma tecnologia extremamente versátil, a gente não precisa entrar, por exemplo, com organismos geneticamente modificados que cria algumas barreiras, né? Mas, enfim. Mas a gente consegue fazer bioenriquecimento sem problema nenhum. Marcelo, quem estiver assistindo a gente, tiver interesse em conhecer esse biofertilizante, né, Arbolina, como é que pode fazer? Então, hoje a Criotech, ela está com produto no mercado, a gente está lançando outros produtos, então tem o nosso site disponível, contato, e tem uns parceiros, né? A Agrovirtus é um parceiro, tem outros no Brasil que fazem parte dessa parceria nossa. O forte da Criotech é desenvolver tecnologia, e a gente, com os parceiros, vai fazer chegar ao mercado. Então, essa é a nossa lógica. Então, ter parcerias com revendas, com outras empresas que vão comercializar. Hoje a gente foca muito em desenvolvimento de produto para melhorar a performance disso para o produtor, né? E acima de tudo, acho que por mais que seja uma tecnologia extremamente nova no mundo inteiro, ela é uma tecnologia que para o produtor é viável. Se a gente for falar de ROI, Liana, tomate, para cada real investido, a gente devolve 30. Cacau, para cada real investido, devolve 5 reais para o produtor. Então, se eu for falar de milho, hoje a gente está falando de 1 para 13. Então, é uma tecnologia que nas condições boas da planta, com uma boa nutrição, a gente consegue realmente desafogar o produtor, né? Para pequeno produtor, a gente tem linhas específicas, porque não adianta pensar no grande sem olhar a agricultura familiar, que realmente é que alimenta a gente. Porque você vai no Ceará, por exemplo, comer uma tapioca, você não come uma tapioca de soja. Você come uma tapioca de... E a gente tem feito uma política voltada também para o pequeno agricultor, para quebrar esse estigma que a agricultura familiar está associada à pobreza. Não. A agricultura familiar é que alimenta esse país. E a gente tem políticas para isso. E quando a gente fala em custos, então são acessíveis para esse pequeno produtor? Sim, são acessíveis. A gente tem linhas específicas, não estão ainda disponíveis no mercado, a gente está em fase de teste, mas a gente vai ter linhas específicas para que o pequeno agricultor, o agricultor de subsistência, ele tenha acesso. Muito disso através de parceria com prefeituras, com estados, para que esse produto chegue à mão do produtor, né? E isso tem se estendido, por exemplo, até para outros países. A gente teve uma visita do embaixador da África do Sul, com o objetivo claro de levar essa tecnologia para lá para gerar emprego e renda no país dele, pensando no pequeno. Então, isso a gente tem muito próximo, né? A ideia da Criotech não é só pensar em sustentabilidade do ponto de vista de floresta, mas a questão da sustentabilidade socioambiental, né? A sociedade precisa estar equilibrada. Então, a gente se orgulha muito de dizer que alimentamos o mundo, mas a gente precisa fazer um dever de casa e reduzir a fome aqui dentro. E a agricultura familiar é o caminho. Exatamente. Perfeito, trabalhar essa inclusão. Parabéns, Marcela. A gente fica até orgulhoso, né, por ter um Nordeste na frente, né, de uma Não, tem que inovação ser. tão grande. Não, a gente vai, Eliana, a gente vai bater na ONU, você vai ver. Vai bater Oh, na ONU. maravilha! É isso que eu quero fazer, porque não tem sentido para mim, por exemplo, fazer o cara que está ganhando muito ganhar mais. A gente tem exemplos, por exemplo, de cidades como São Desidério, que tem um PIB per capita gigantesco, mas é extremamente pobre, a população empobrecida. Então, tem que fazer chegar no pequeno. E uma coisa, acho que importantíssima, que eu estava até discutindo hoje com a secretária de Agricultura do Estado da Bahia, a Cássia, a gente precisa democratizar o acesso a alimentos saudáveis. Então, a arbolina é 60% carbono orgânico, o núcleo dela é grafite, ou seja, completamente atóxico.
Essas partículas elas são encontradas no churrasco, na cerveja, no café, então a gente já convive com elas. Eu só dei uma função biológica. A partir do momento que a gente começa a produzir alimentos orgânicos, a gente entra em áreas de orgânico, a gente está conseguindo dobrar a produção, Liana. Alface o cara colhia com 40 dias, colhe com 30. No inverno, de 20 dias para 30 dias para 20 no verão. Ele estava me falando, Marcelo, tem 70 dias que eu não uso um fungicida aqui dentro. Um inseticida. A planta, sim, tem todo um Muito impacto. bacana. A gente vai acompanhar essa trajetória toda, tá bom? Tá. Obrigado pela oportunidade. Assim. A gente é que agradece, Manuel, agradece, um grande abraço e nos veremos em outras oportunidades, tá bem? Então, vai ser um prazer.